O ano era 2008. Surgia a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Juiz de Fora. De lá para cá, são 15 anos de educação em favor da democracia. As escolas dos legislativos nasceram quando a força da democracia pulsava nas ruas e em cada cidadão. O país tinha uma nova Constituição e o Legislativo abria as portas para esse novo tempo e para receber as demandas do povo. Pioneira no país, a Escola da Assembleia Legislativa de Minas Gerais iniciou este movimento há mais de 30 anos. Movimento no qual a Câmara Municipal de Juiz de Fora se inspirou e do qual participa ativamente há uma década e meia. A escola, na realidade, ela começou como uma frente de trabalho, ela não era, de fato, um setor da Câmara Municipal. E a ideia veio da cabeça do coordenador do Centro de Atenção ao Cidadão, o Plínio. Que nós tínhamos criado o vereador Mirim, aí estávamos iniciando um trabalho para o Parlamento Jovem junto à Assembleia, e aí nós resolvemos fazer uma visita a Belo Horizonte, na Assembleia, e conhecer o trabalho. Mas foi um encontro presencial aqui em Belo Horizonte que a gente discutiu muito a importância das escolas, o que se faz na escola, como é que ela pode se estruturar. E Juiz de Fora sempre na vanguarda aí dos municípios mineiros para a criação da sua própria escola. Eu sempre procuro visualizar, né, essa papel e as potencialidades, né, do trabalho da Escola do Legislativo, primeiro numa perspectiva mais geral que nos une e nos caracteriza como escola de governo. E que é exatamente o que consta como previsão constitucional, aí mais na linha das escolas como ferramentas de gestão, de aprimoramento das instituições públicas. A ideia, então, de que os órgãos públicos, né, nos diferentes níveis e nas diferentes esferas, né, de governo, tivessem as suas escolas de governo. E aí a ideia, basicamente, escola de governo, e aí a gente tem isso expandido pelos executivos, né, pelo Poder Judiciário, todos os órgãos públicos hoje, em regra, têm uma escola. Apesar do Centro de Atenção já fazer um trabalho brilhante no que diz respeito à educação para a cidadania e com projetos voltados para a sociedade, o Plínio viu na ideia de uma escola do Legislativo a possibilidade de fazer a capacitação interna dos servidores da Câmara, algo que realmente ainda era muito incipiente. O presidente na época era o Canari, Francisco Canari, e aí deu apoio, deu toda a autonomia para que a gente pudesse realizar. Foi um ano onde a gente assumiu, né, do dia para a noite a presidência da Câmara, precisávamos colocar a casa em ordem e nesse conjunto da obra de várias ações necessárias, eu tive essa oportunidade, né, de ter essa visão justamente com o quadro técnico da Câmara. Acho que é importante citar isso. Já existia um quadro técnico muito bacana, muito bom, muito competente, e a gente conversou muito a respeito. Foi quando a gente resolveu melhorar, né, e oficializar esse setor através de uma lei, e a partir daquele momento essa escola do Legislativo começou a fluir de uma forma oficial. Ciência dos memorandos, todos eram feitos assim, agora é tudo eletrônico. A Escola do Legislativo é um instrumento muito valioso para nós da Câmara Municipal, muito rico. Ao longo desses 15 anos, tem permitido que a gente possa levar informação, levar formação para servidores, colaboradores da Câmara Municipal, para os vereadores,
né, para lideranças comunitárias, isso permite que o Legislativo possa também estar atuando na formação de agentes políticos. Talvez seja esse o grande mérito da nossa escola do Legislativo. Antes de a Escola do Legislativo de Juiz de Fora, a ELEJUF, ganhar tamanha abrangência, muito foi feito. Os passos eram dados lentamente, de acordo com a realidade de cada período. Não havia uma composição física da escola, não. Trazíamos pessoas de fora para falar para os servidores e também para membros da sociedade sobre assuntos afetos ao Poder Legislativo. Posteriormente veio agregado a escola, digamos assim, a essa frente de trabalho, uma secretaria. Um servidor, então, começou a assessorar a escola. E a escola tinha um papel muito tímido. A escola, ela promovia algumas palestras, encontros aqui no plenário, mas e também fazia algumas promoções de leis de vereadores. A gente fazia Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia do Celíaco, e eram várias, tentando divulgar as leis dos vereadores, fazer com que isso tivesse ação. Era uma forma que a escola tinha de atuar. Eu sempre dizia o seguinte: uma escola não existe sem sala de aula e sem professor, sem um corpo docente. É claro que hoje a gente já está no mundo virtual, né? A gente hoje consegue vislumbrar as atividades de capacitação à distância, mas nós precisávamos de um espaço físico de ensino-aprendizagem. A partir de 2015, a Escola do Legislativo passou a ocupar uma estrutura, parte da estrutura organizacional da Câmara, subordinada, no caso, à diretoria legislativa e à mesa diretora. Foi instituída aí, no caso, criado o auditório da escola. Depois foi o espaço, uma sala, equipamentos, a ampliação do número de servidores. Obtivemos essa sala, salvo engano, no ano de 2016. Essa sala, então, que foi inaugurada com o nome de Auditório da Escola do Legislativo, ainda sem nome, ela nos permitiu, sim, criar um espaço para que o servidor pudesse ser acolhido e pudesse, de alguma forma, fazer daquele ambiente um ambiente de aprendizagem. E aí falo com muito orgulho, porque participei enquanto diretora-geral e depois tive a honra de ser diretora legislativa por mais de 5 anos da Escola do Legislativo, que recebeu a denominação do nosso saudoso diretor-geral, doutor e professor William Cury Jabu, que era o mestre para todos nós nos ensinamentos dessa Casa Legislativa. E o grande salto veio, né, com a implementação do ensino à distância, né? Hoje nós temos 5 servidores dentro da escola. Um que é responsável pelo serviço de inclusão digital, que é peça fundamental na escola, porque nós utilizamos plataformas virtuais, diga-se de passagem, tudo a custo zero. Daí para frente, o serviço cresceu tanto, tomou uma dimensão tão grande, que era imprescindível que tivesse esse setor dentro da escola. Então aí eu fui convidado a compor o corpo da escola para tomar conta da parte do serviço do sistema de ensino à distância, o EAD. Quando as pessoas menos trabalharam, de certa forma, né, que não é bem assim, foi a que a gente mais trabalhou, foi o que a gente mais pensou, e a gente pensava muito em como furar as barreiras para que a escola tivesse efetividade. Isso fez com que a gente tivesse um avanço enorme e conseguisse conquistar um pouco mais de território, né? É a sensação de realização. Você pegar um projeto do zero, que foi concebido simplesmente num servidor local, num notebook. Você vê aquilo publicado numa plataforma que agora é nacional, inclusive nós temos cadastro internacional na comunidade Moodle, que é o que faz a certificação, que é o que certifica, né, o sistema de trabalho da escola, que é o Moodle. E o senso é o senso de missão dada, missão cumprida. Para viabilizar tudo isso, a equipe cresceu e se profissionalizou mais ainda, com a implantação, inclusive, de protocolos. A gente cuida da parte toda anterior
e durante e posterior aos eventos que acontecem, né? A gente tem sempre um POP, que é um programa operacional padrão, que a gente segue todos os detalhes que a gente precisa fazer ali, desde a preparação de abrir um curso na plataforma, fazer o contato com o professor, por exemplo, se a gente vai fazer um curso livre, fazer uma reunião de preparação com o professor, pegar todos os detalhes do que ele tem de documentação, fazer um cadastro prévio do professor. Os avanços possibilitaram a regionalização da Elejuf. Então nós conseguimos, com a implantação do ensino EAD, um espaço físico onde as pessoas pudessem ser acolhidas num espaço de ensino e aprendizagem, na formação de um corpo docente, com disciplinas bem estruturadas, voltadas para o nosso objeto, que é o Poder Legislativo, a administração pública em geral e formação da cidadania, aí nós passamos a ter realmente cursos de qualidade promovidos pela escola. E é importante destacar que a escola, e a gente vem perseguindo isso e estamos conseguindo, ela se tornou um polo de referência, principalmente no ensino à distância. Isso é que é importante, porque várias escolas desempenham vários trabalhos em várias partes do país e do estado de Minas Gerais. Mas a Escola do Legislativo de Juiz de Fora hoje se tornou essa referência em termos de ensino à distância, no caminho muito que a Assembleia vem traçando também, né? Vem trilhando ao longo do tempo. E eu percebo, inclusive, em Juiz de Fora, acompanhei os processos, em como a própria lógica de capacitação, a lógica de buscar ter um servidor gabaritado, de alto nível, como que isso influenciou outras coisas dentro da Câmara, abertura de concurso público, criação de consultoria. Que faz, né, com o porte, por exemplo, de Juiz de Fora, tem nos ajudado a fazer, de fomentar, né, esse trabalho em nível regional, né, porque, como eu disse também, no estado da dimensão do nosso, as próprias câmaras também ajudarem, né, nessa mobilização e nessa articulação com as câmaras menores aí do seu entorno, ajuda muito, né, nesse processo de expansão e de consolidação da educação legislativa. Como multiplicador de saber, passou também a ser parceiro de outras câmaras, passou também a contribuir e servir de exemplo. Minas Gerais, com seus 853 municípios, tem câmaras, às vezes, muito pequenas, em que, às vezes, 3, 4 servidores compõem o quadro funcional daquela estrutura. Então, às vezes, demandas trazidas por câmaras muito pequenas são atendidas por nós, na Escola do Legislativo. Mas a Elejuf serviu de referência para a criação de outras escolas da Zona da Mata Mineira. É o caso de Ubá, Leopoldina e Matias Barbosa. Juiz de Fora, para a gente, é referência, é modelo, serve de interlocutor, projetos afins. Nós temos, inclusive, um vínculo, né, dentro do site da escola, né, se você buscar, está lá. A escola de Matias Barbosa está contida dentro da escola do Legislativo de Juiz de Fora. Juiz de Fora é a nossa capital da Zona da Mata. Mas Matias é uma referência para essa micro-região aqui. Aqui é sede de comarca, então com essa vocação regional que a escola vem também. Hoje, a Escola do Legislativo Professor William Cury Jabbour está institucionalizada. É parte da Câmara. E no ano em que completa 15 anos, se expandiu ainda mais. A partir de 2023, a mesa diretora propôs e criou o projeto de levar a Escola do Legislativo às comunidades, abrir este espaço também para a população. Lideranças comunitárias, formadores de opinião, é um início, é um pontapé inicial, mas a gente quer ampliar isso mais. É uma forma também de aproximar o cidadão, a população da Câmara Municipal. Hoje a Escola Legislativa integra o planejamento orçamentário e financeiro da Câmara. Então isso é a garantia da continuidade, a garantia de que não haverá solução de continuidade, que sempre no planejamento da casa a Escola do Legislativo estará presente e a função educativa sim. Esse é o grande barato, né? O fato de ter sido constituído por uma mesa há 15 anos, né? E com o passar dos anos não teve aquele corte que a gente está acostumado a ver dentro do mundo político. Quando a gente conhece, quando a gente se aprofunda num tema, a chance de errar é bem menor. E em política é assim, né? O voto é dessa forma.
que seria da gente sem a capacitação, sem a educação. E espero que a gente continue sempre, cada vez mais, tendo mais criatividades com ideias, com programas que façam capacitação de forma bem dinâmica, bem interessante. E eu vejo que nesses próximos 15 anos a tendência é que a gente não exclua as pessoas, que tem-se muito medo de uma tecnologia excludente, e não. Nós queremos o contrário, nós queremos uma tecnologia facilitadora e cada vez mais inclusiva. A gente melhora a política com formação, com o nosso voto. E eu acho que a nossa escola do Legislativo vai contribuir muito para isso. A debutante na Escola do Legislativo de Juiz de Fora só tem a nos dar ótimo exemplo. É uma grande estrutura, mas que faz, né, no cotidiano ações que ajudam a irradiar para quem olha para ela e fala, olha, eu posso fazer aquela ação ali. E com isso a gente contempla o processo de educação legislativa, de aprimoramento da cidadania e da democracia nesse país, nessa Minas Gerais. Parabéns, Juiz de Fora, nos seus 15 anos. Vida longa! O que eu desejo para a Escola do Legislativo de Juiz de Fora é que ela cada vez mais aumente essa contribuição que ela dá para a melhoria da política que se faz nesse país. Não podemos considerar que a democracia está pronta e acabada, nunca. Porque ela está sempre em ciclos, em momentos, então essa noção de que o trabalho de formação cidadã, por melhor que ele seja feito, por mais que ele seja feito, ele não se esgota, ele tem que continuar sempre sendo feito, é onde eu vejo que as escolas legislativas têm aí uma longuíssima trajetória e com certeza o Juiz de Fora vai continuar sendo uma referência importantíssima para nós aí nesse trabalho. O que a gente tenta fazer na escola, enquanto divulgação, enquanto conquistar as pessoas e mudar o paradigma das pessoas para que a escola tenha mais efetividades, reflete até na minha vida. Eu vou ficar muito feliz se a escola ela tiver esse progresso, né? Quanto maior a efetividade, é o resultado, é a sensação de dever cumprido. Com toda humildade, eu fico empolgado com a escola, entendeu? De vez em quando eu paro assim pensando, eu participei lá, fui um dos integrantes da criação e olha o resultado que está chegando, quer dizer, eu sinto gratificado pela evolução dos projetos. Daqui a pouquinho, penso que nós vamos ver, além da função de legislar, julgar, fiscalizar e administrativa, vai ter a função educativa realmente no Poder Legislativo como uma situação permanente, e essa é o meu desejo. O que nasceu um projeto e virou um programa, o que se consolidou depois de uma frente de trabalho, hoje se tornou um setor, ele não se fez por iniciativa de uma pessoa. Foi uma vontade coletiva e principalmente uma vontade institucional, que é o grande papel que a escola tem que cumprir, um papel institucional, né? Desvinculado de vontades político-partidárias, desvinculado de vaidades pessoais, mas voltados realmente para o papel institucional que o Poder Legislativo deve ter perante a sociedade.